Olá, olá! Hoje vamos para mais uma aula do curso de Umbanda Básico. Hoje é a quarta aula do curso de Umbanda. Primeiro eu vou fazer aí um fechamento sobre a questão dos orixás, para a gente pontuar bem a diferença entre Umbanda, Candomblé e Umbanda e Espiritismo. Uma coisa que as três religiões elas são espiritualistas, ou seja, as três filosofias acreditam no plano espiritual e no contato que exista entre esses planos, a interação, a comunicação e o contato. Para cada uma delas, esse contato vai se processar de uma maneira diferente, uma maneira muito particular. Então, na Umbanda, a gente tem as nossas giras, onde os médiums entram em contato com os espíritos, com os mentores, com as entidades. E aí essas entidades incorporadas no médium, elas dão atendimento aos frequentadores. Então eles conversam, manipulam energias e tudo mais. No candomblé, eles têm esse contato com o plano espiritual, mas o contato com o plano espiritual se dá de uma maneira mais intensa, né? Pois eles entram em contato e incorporam, na verdade, os grandes orixás. Então é como se fossem espíritos com mais energia, com maior potência de manipulação e tudo mais. Essas manifestações do candomblé, elas não conversam, então elas não fazem consulta, elas emanam energias. Que é quando a gente vê as danças dos orixás, ali é um processo de interação entre o plano físico e o plano espiritual, que é a manifestação aí dos orixás dentro do candomblé. Já no espiritismo, a incorporação não é muito utilizada, embora hoje em dia em muitas casas, né, espíritas isso já ocorra, isso já aconteça, mas eles têm aí a conexão com o plano espiritual, principalmente através de clarividência, através da psicofonia, através da psicografia, né? Então, ou seja, é muito mais por médiums que veem as energias ou veem os espíritos, e aí essa pessoa conversa também com o frequentador, né? Passa ali informações que o plano espiritual tá te fornecendo. Tem através da psicografia, né? Então, que ou o mentor ou espíritos, né, de desencarnados, né, daquela pessoa que tá ali na frente, vai receber, né, então, informações do plano espiritual, ou através de psicofonia, né, que é o médium fala, né, por influência do espírito. Isso acontece bastante dentro das casas espíritas. Isso também vai mudar muito, né? Então a gente não tem um padrão, né, de candomblé, então que todos eles são desse jeito. Não tem um padrão de espiritismo, que todos eles são desse jeito. Assim como a gente não tem também um padrão para Umbanda, que todos eles são desse mesmo jeito. Mas o que difere mais é normalmente como se trabalha a mediunidade. Ah, as três trabalham com a mediunidade, né? Essas três filosofias trabalham com a mediunidade. Aí nós temos a ausência de divindades no Espiritismo, né? Então eles vão acreditar em Jesus Cristo. Já na Umbanda e no Candomblé acredita-se em Deus. Na Umbanda não se renega, né, a imagem de Cristo, nem os ensinamentos dele. Então a gente até continua, né? As entidades falam muito de Jesus Cristo e tudo mais, ou seja, a gente não nega, né? Não tem essa negação de quanto a Jesus, mas a gente cultua também os orixás, que são as divindades da natureza. E aí, no Candomblé e na Umbanda, que tem o culto às divindades naturais, esse culto vai ser completamente diferente. Bem diferente. No Candomblé é muito mais detalhado, ele é muito mais minucioso, existem muito mais regras, né? Existem mais rituais mais complexos, coisa que na Umbanda não existe, tá? Eu acho que com isso a gente consegue fazer um fechamento legal de diferença, né? Ah, o que é legal, a consulta normalmente no Candomblé ele é feito através do jogo de búzios, né? Através de oráculos.
e não por entidades. Embora em muitos centros, em muitas casas aí de candomblé, o que ocorre é o, o pai de santo, a mãe de santo, né, o dirigente ali da casa, ele pode incorporar, assim, principalmente entidade de esquerda, então Exu, Pombagira, e é o Exu e o Pombagira que fazem a consulta ali com os frequentadores, falando sobre a vida, o que precisa ser feito para mudar a energia e tudo mais. Tá? Ahn, Hoje eu vou falar então sobre, pegando aí como gancho, sobre ritual, né? Toda religião, toda filosofia aí vai ter suas particularidades ritualísticas. E todas elas têm os seus rituais, né? Porque ritual nada mais é do que uma ação que nós repetimos repetidas vezes, né? Quando a gente vai fazer determinada para uma determinada função, né? Então todas as religiões têm os seus rituais. E esses rituais eles podem ser rituais preparatórios, podem ser rituais físicos, podem ser rituais na oratória, gestuais, ou seja, há todo um grupo aí, né, de aspectos, né, que seja eles físicos, mentais, emocionais, energéticos e espirituais, que fazem parte aí da ritualística de cada uma das filosofias. Né? Então, algumas, você tem que ficar em silêncio, entrar em contato com o seu eu superior e aí vambora. O outro precisa fazer um banho de ervas, precisa imaginar luzes, precisa carregar amuletos e vambora. Né? E por aí vai. Né? Então, nós temos aí várias e várias ritualísticas. Né? Quer ver um exemplo bem bobinho de ritual fugindo da religião? Porque a gente coloca muito ritual como religião, e não é. É todo ato que a gente repete, que tem ali o começo, meio e fim para uma determinada ação. A gente tem, por exemplo, escovar os dentes. Né? Então a gente tem o ritual da manhã. Né? Então a gente levanta, espreguiça, né? Lava o rosto, lava a cara, ou vai já direto pro banho, escova seus dentes, depois come, escova os dentes de novo, se troca. Né? Então todo mundo tem uma ritualística. Né? Então são ações repetitivas, né? Que tem o começo, o meio e fim. Né? Então o começo é meio que uma preparação, o meio é aquilo que a gente precisa fazer, e o final é a gente guardar, a gente encerrar, a gente fechar aquilo que a gente já utilizou. E nas religiões isso também acontece. Né? Então a Umbanda, né, o que fica forte, né, a palavra ritual, é que ela é uma religião ritualística, né, mas abertamente ritualística. A gente fala muito, a gente usa muito o termo ritual. Né? Então, o nosso ritual de limpeza, o nosso ritual de firmeza, o nosso ritual de anjo de guarda e por aí vai. Então, a gente usa já esse termo corriqueiramente. E então o que que é o ritual, né, dentro da Umbanda? Toda eh, todo ritual, né, todo rito, né, dentro da Umbanda, ele tem um início, né, que é a preparação, é a fundamentação da energia, é a preparação do ambiente, a preparação das pessoas, isso de forma energética, se utilizando de cheiros, de ervas, se utilizando dos elementos, né? Seja água, seja perfume, seja pemba. A gente tem um meio do ritual, que é propriamente o que nós estamos fazendo, né? Então, vamos pegar uma gira. A gente tem lá o começo da gira, onde nós temos a defumação, as preces iniciais, os cantos, né, para trazer a vibração, né, dos orixás e das entidades. Depois, no meio, a gente tem o atendimento em si. E aí, no final, né, então, no encerramento, a gente fecha. Né? Então, a gente apaga as coisas, a gente fecha as coisas, a gente diminui a energia. Vamos falar energeticamente. No ritual de Umbanda, a gente prepara o terreno, sustentando, dando energia para a egrégora, né? Então, fortalecendo a egrégora, andando bastante, colocando bastante combustível de energia boa para ser utilizada ali no meio do ritual, que é onde a gente tem os atendimentos. E aí o fechamento a gente faz a gente dá uma recolhida nessas energias, né, para que elas também permaneçam de forma ativa, porém não tão ativas, né? E então a gente dá uma diminuída naquela vibração, né? Para os médiums, por exemplo, o que acontece no ritual?
Então a gente tem ali o início, né? Então a preparação, a gente está saindo do nosso eu do cotidiano, o nosso eu mundano, o nosso eu profano. E aí a gente vai esquecendo então os nossos problemas, o nosso dia a dia, através daqueles cantos iniciais, através da defumação que vai nos climatizando. E com isso a gente vai se conectando emocionalmente, energeticamente, mentalmente e espiritualmente com as energias, né? Porque a gente tem um propósito, que é entrar em contato com a espiritualidade para poder amparar, para poder auxiliar, para poder ajudar aí as pessoas, ajudar os nossos irmãos. Aí no meio, quando a gente está lá nas manifestações, todas as pessoas que fazem parte ali do centro, elas fornecem energia para a egrégora, né? Então para o todo. Então as energias de todas as pessoas são utilizadas, sejam as energias físicas, sejam as energias etéricas, né? Sejam as energias espirituais desses trabalhadores, são utilizadas. E aí no final a gente tem um restabelecimento de energia, porque a gente gastou um pouquinho de energia, né? Então a egrégora, aquela energia que sobrou, vem um pouco aqui para os médiums, e a gente então apaga o congar, a gente apaga o nosso altar, né? E a gente vai diminuindo a movimentação energética. E com isso, lógico, para a gente também poder voltar para a nossa vida mundana, né? Não tem como a gente sair de lá sem esse desligamento. Então, assim, o ritual nada mais é para que isso fique, para que o rito religioso ele fique focado, ele fique concentrado, né? Então tem um porquê de estar fazendo as coisas. E aí você sabe que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Isso ajuda a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores ficarem numa mesma sintonia. Já pensou se isso fosse aleatório, né? Então uma pessoa chega e ela quer a deformação no começo. A outra pessoa chega, ela quer a defumação no meio. A outra pessoa chega e vai pedir a defumação no final, como se fosse um restaurante. Né? Ah, não, a defumação pode me trazer no final. O que ia acontecer? Um bololô, né? Então se torna um bololô. Então quando a gente fala de ritual, então são alguns procedimentos que a gente aplica, que a gente coloca ali em prática, que é para tentar deixar todo mundo focado numa mesma ação, numa mesma movimentação, porque é isso, você vai trazer uma fluidez das energias, já que vai estar todo mundo na mesma sintonia e com a mesma intenção, né? Isso ajuda a focar, ajuda a concentrar, ajuda a potencializar aí o ritual para que ele não fique disperso, né? Então, a partir do momento que você cria essa questão da ritualística, né, cria essas regrinhas, internamente você também vai se regrar e te auxilia até com que você tenha um desenvolvimento muito melhor dentro aí do ritual. E aí nós temos, lógico, dentro da Umbanda, existem vários ritos, né? Então tem o ritual de gira, de atendimento, né? Que ele é do jeito mais padrão, assim, né? Então o início é chamamento de força, as orações, as preces, a defumação, cantar aí para os orixás, dar aquela meditada, incorpora, né? Então vamos trazer as manifestações, tem ali os atendimentos. No final, todo mundo se incorpora, a gente agradece a Deus por tudo aquilo que foi feito e a gente vai se desconectando de todas aquelas energias, pedindo, lógico, para que o amparo continue no nosso dia a dia. Mas o ritual de atendimento se encerra. Aí nós, médiuns de Umbanda, nós chegaremos em casa e nós podemos também ter os nossos rituais, né, os nossos rituais pessoais. Então tem gente que chega em casa, já coloca a sua roupa branca para lavar, tem gente que coloca a roupa branca de molho, já para poder tirar as energias, as cacarias das pessoas. Tem gente que já faz aí o seu banho de ervas para restabelecer energia, para também tirar a zica. Acende vela agradecendo pelo amparo, pelo trabalho, e aí se prepara para dormir. Né? Então, assim, rituais, dentro da Umbanda nós teremos muitos, muitos, mas muitos, muitos mesmo. Né? Então tem ritual de ativar energia, tem ritual de diminuir energia, tem ritual de expandir energia, tem ritual de tirar aí os excessos de energia. Então tem muita, muita, muita ritualística dentro aí da religião de Umbanda. Essa aqui foi a primeira parte dessa aula, e aí no próximo vídeo eu continuo.